Você sabe o significado de quando alguém morre na data do seu aniversário? Então, isso é muito importante no transgeracional. Quando alguém falece na data do seu aniversário, essa pessoa ela está te dando um recado muito importante mesmo. Ela está te dizendo que ela ama você, por isso ela parte no dia do seu aniversário com um grande recado, para que você seja herdeiro ou herdeira do que ela tem para transmitir. Bem, nós pensamos em herança sempre como uma fortuna, né? Porém, as heranças que são transmitidas transgeracionalmente são as heranças dos ocultos, dos mistérios, daquilo que não foi resolvido. Então, esse ente querido vai te dizer que você tem a capacidade para resolver isto. Só que você não sabe disso, porque às vezes você nem conhece a história. E aí, como é que fica? Então é nisso aí que o transgeracional vem desvendar essas histórias. E aí você vai saber por que alguns gostos que você tem, algumas aversões que você tem, tudo isso está relacionado com esse momento. O momento do falecimento daquele ente querido. Então vamos te dar um exemplo. Quando eu tinha 16 anos, a minha avó materna faleceu. A minha avó era muito querida, né? Eu lembro muito dela na chácara, eu lembro dela, a gente indo para lá no final de semana. Então e ela preparava os serraninhos, que eram biscoito de milho, ambrosia, as frutas de estação, ela fazia as frutas secas. Então ela fazia tudo isso assim com muito amor e carinho, esperando os netos. E ela tinha, ela sempre, depois que ela ficou viúva, ela vestiu preto e nunca mais tirou preto. E então eu não entendia muito das histórias, que quando a gente é criança a gente não pergunta muito, a gente gosta daquilo e da brincadeira. Quando ela faleceu, eu tinha 16, como eu falei, então eu demorei muito para entender o que eu entendo hoje. Hoje eu estou com 68, então vê bem, são muitos anos que se passaram para eu poder entender toda essa história. Então alguns fatos que aconteceram, por exemplo, eu detestava preto. Eu não tinha sequer calçado preto. Eu detestava preto, nem pensar, não passava nada. Nada que fosse preto, não, nem uma camisa, nem uma calça, nem um sapato, nada. Eu detestava preto. Tá linkado a história de eu ver a minha avó sempre de preto. Eu não sou uma boa cozinheira. A minha avó, tô dizendo, a gente ia lá porque era uma delícia o que ela fazia pra gente, embora eu faça doce. Mas, vai entendendo? Então a gente tem inconscientemente uma afinidade ou uma aversão, porque aquilo lhe é imposto. Você não fez porque você quer fazer. Você faz porque é imposto. O inconsciente vai te impor. O clã familiar vai dizer assim, você vem resolver isto. Qual era o isto que eu tenho que resolver? Os segredos da minha avó. E os segredos da minha avó qual eram? Primeiro, a origem, né? Então ela tem uma origem cigana. Meu avô também. Mas por que era segredo? Porque que ela tinha fugido com meu avô. Então isso era um segredo. Na época, um segredo de morte. As filhas não podiam fazer uma coisa dessas, onde já se viu. E depois eles tinham bens, eles tinham alcançado um alto nível numa empresa. Veio uma empresa estrangeira, né? E quebrou eles. O que aconteceu comigo? Eu tive empresas e eu quebrei. Então nós reproduzimos tudo. Nós vamos reproduzindo tudo isso. E sem entender por quê. Gente, eu fiz tudo certo. Como é que aconteceu? E aí nós vamos, com o tempo, aprendendo. É claro que isso é uma história de vida, né? Nós vamos aprendendo. O que acontece conosco, eu não sou plenamente responsável. Eu tenho um clã, eu tenho uma família, eu tenho toda uma história
que está dentro de mim e que faz com que eu tome determinadas ações, determinadas atitudes que eu não vou compreender, porque não estão naquilo que eu estou planejando para mim. Porque já vem de um plano anterior, aquilo que eu falo, nós somos programados. A partir do momento que você entende essa programação, é que você começa a sair dela, porque você tem clareza para ver tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Eu vou olhar para o meu passado e eu vou dizer, muito bem, isto aconteceu com vocês, porém eu não preciso repetir essa história. Eu posso ser uma mulher bem-sucedida. Eu posso ser uma mulher que pode vestir preto sem estar de luto. Então, todas essas coisas nós vamos aprendendo no transgeracional e vamos aprendendo como, então, ir desarmando essas armadilhas que foram surgindo ao longo da nossa história. Para que a gente desarma? Para que a nossa vida fique melhor, você entende, você compreende, você vai para a vida com outro olhar, com um olhar mais amplo, ok, então tá tudo certo. E para a nossa descendência, porque nós precisamos deixar um caminho melhor para os nossos. Nós já viemos de coisas que nós não sabemos o que é, por onde estavam, o que aconteceu. Então é importante que a gente tenha essa clareza e possa deixar isto com muito amor, com muita integridade para os nossos. E aí eu te convido a fazer o transgeracional para você entender tudo isto e muito mais. Estou te falando só de uma data que acontece, né? Vai se repetir. Eu não tinha a data de aniversário dela, porque ela é de 13 de maio e eu sou de 2 de maio. E outro fator importante, 2 primas, eu e a outra, 2 de maio, então nós viemos também para dividir este fardo aqui, porque era muito pesado. Então nós as duas dividimos a tarefa. E é isso, o transgeracional é espetacular. Ele é espetacular quando você compreende e aí você sai dessa zona de não entendimento ou de repetição de padrão ou de tantas coisas que acontecem, você desgraçar com a sua vida por não entender que não é só você está num programa. Quando você entende esse programa, você começa a desarmar tudo isso e a ser dona da sua vida e a poder viver uma vida melhor, muito melhor. A primeira coisa que vem é a paz. Você adquire paz para fazer tudo aquilo que você faz. Então eu te convido para você vir para o transgeracional. Vem junto, vem para a mentoria, vem aprender como faz isso e aprender a resolver esses seus grandes conflitos. Escreve aí, eu quero, deixa uma mensagem que nós entramos em contato. Um carinhoso abraço e Deus te abençoe.